Bora, Rúbia! Bora! E aí, meu povo, será que já tem um delay? Não tem um delay? É agora foi. Fala aí, vamos ver nos comentários, Rúbia, se a gente tá no delay, se a gente não tá no delay. Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma edição do Fomenta a Cultura da Periferia. Sempre maravilhoso fazer esses encontros para que a gente possa trocar e para que a gente possa dividir, compartilhar informações objetivas na hora de escrever o projeto Fomenta a Cultura da Periferia. Sou a Juliana, tá no delay, né? Sem delay. Obrigado, Miller, sem delay. Sou a Juliana, a gente está aqui na Secretaria Municipal de Cultura, na supervisão de pluralidade cultural. Estamos aqui no centro da cidade de São Paulo. E vamos aí ver se a gente faz uma livezinha de 1 hora para ficar gravado e o pessoal poder depois assistir de maneira tranquila. E está aqui comigo nada mais, nada menos do que a Rúbia para ajudar a gente nessa live. Fala aí, Rúbia, que também é parte da equipe do Fomenta a Cultura da Periferia. Fala aí, Boa Rúbia. noite, salve quebrada, estamos aí. Algumas pessoas ainda não sabem, né? Mas para quem não sabe já vai ficar sabendo agora que eu estou agora trabalhando na Secretaria de Cultura. Eu estou como técnica de acompanhamento de projeto e máximo, muita gratidão estar nesse lugar aqui. É um lugar que eu acredito muito, é um edital muito especial para mim porque ele é diretamente para as culturas periféricas, né, onde as quebradas se encontram. E estamos aí para fortalecer, para fazer cada vez mais essa política pública chegar a quem realmente, né, tem que acessar e expandir cada vez mais, né, o empoderamento, né, a autoestima e a valorização dos coletivos, das coletividades nos extremos de São Paulo, nos bolsões. Enfim, a Ju vai explicar tudo isso. É um rolê bem louco para quem não conhece, né? O edital do Fomento à Periferia tem algumas especificidades. Uma delas que é bem interessante, que eu achei muito incrível, que é uma demanda de fora para dentro, né? Então, vem da sociedade civil, vem dos coletivos culturais, que se torna uma lei. E agora a Ju vai ficar no toque, eu vou ficar no apoio aqui, certo? Vou ficar aqui, né, coordenando. E vamos embora, vamos, porque é isso, né? A parada não pode parar. Arrasou, Rúbia. Nos bastidores também tem a Selma, também tem a Sabrina ajudando a gente, que também é parte da equipe do programa. Então, todo mundo agradece aí a contribuição para a gente fazer esse encontro com vocês. Então, sem delongas, né? A ideia é compartilhar o edital mesmo. Nos anos anteriores, a gente até fazia uma arte específica para ir apresentando regra a regra, mas a gente tem feito um esforço aqui de se alinhar à linguagem simples do edital, a colocar o edital a serviço do principal interessado, né, que é o munícipe, que é a sociedade civil. Então, a gente tem feito um esforço para colocar em linguagem simples, por isso as contribuições são muito bem-vindas. Se vocês achou que determinada parte do edital ficou confuso, que ainda pode melhorar aqui, pode melhorar ali, escreve para o programa Fomento à Periferia, @prefeitura.sp.gov.br, ou deixa aí mesmo o comentário se vocês já fizeram uma leitura, tá? Do que está ruim e do que não está. Mas a gente decidiu compartilhar mesmo o documento para que a gente se aproxime desse documento que é oficial, para que a gente se familiarize com esse documento, que é o documento oficial, onde tem todas as regras do programa, para que vocês também possam, fazendo isso, né, apontando o que é confuso, o que não é, para que a administração pública, de fato, construa instrumentos que conversem com o seu principal público-alvo, que é, inclusive, quem lutou, quem construiu, quem fez toda a lei de fomento à cultura da periferia. Então, vamos compartilhar o documento, Rúbia. A Rúbia vai nos ajudar com isso. Isso mesmo, Thiago, arrasou. Estou aqui do lado lendo os comentários, tá, gente?
Então, vamos ver vamos dar uma passada em todo ele, Rúbia, para a gente ver, para vocês terem uma ideia de que é um esforço mesmo tentar ele fazer, não ficar aquelas letras todo em conjunto, aquele peso, aquele material que você abre já é uma questão por si só, né? Já abrir aquele documento que não dá nem vontade de ler. Então, a gente conseguiu não, a gente tentou deixar bem melhor, desde o visual até a compreensão da escrita, né? Ser uma escrita simplificada mesmo, porque a gente sabe que a gente está lendo um documento na correria do dia, né? Lendo no trem, lendo no ônibus, lendo no intervalo do trabalho, lendo no almoço, lendo com a criança berrando. Então, tem que ser um documento que seja facilitado também, né? Mas, enfim, então, enquanto a Rúbia vai passando ele, queria até reforçar que o compromisso com fazer um documento mais simplificado também tem origem, esse compromisso, na própria origem do Programa de Fomento à Cultura da Periferia. Muitos que aqui estão sabem, mas a gente gosta sempre de reforçar para quem está chegando, para quem está conhecendo o programa, para quem está se inteirando, de que é uma política pública fruto de mobilização popular, fruto de construção popular, né? O Programa de Fomento à Cultura da Periferia é uma lei de 2016, após mobilização e construção dos coletivos artístico-culturais periféricos da cidade de São Paulo. E aí eu aproveito já para bater na primeira coisa, para a cidade de São Paulo, pessoal. Então tem que ficar muito atento quem está na região metropolitana. E principalmente naquela região em que você atravessa a rua e virou outra cidade, né? Atravessou a rua, virou Embu, atravessou a rua, virou Osasco. Então tem que tomar atravessou a rua, virou Santo André, né? Acho que não é outro extremo. Então tem que tomar um certo cuidado na hora de construir os núcleos. A gente vai falar sobre isso, para que vocês não se confundam e não coloquem, né, pessoas no núcleo que não estejam na cidade de São Paulo, ainda que vivam a cidade, né, mas seus endereços não são. Esse é um limite que a gente não consegue passar dele. E aí a importância de ter um fomento à periferia estadual, né, para que esses núcleos possam se construir. Mas como é municipal, atentem-se à formação dos núcleos, à formação dos coletivos que precisam estar integralmente na cidade de São Paulo. Tá? Então, a nossa ideia aqui hoje é focar nos objetivos do programa. Peço aí paciência para quem já conhece, mas é importante. Nos valores deste ano, né? Os valores eles se alteram ano a ano. Nas áreas, como são construídas essas áreas, o Fomento à Periferia tem uma especificidade na hora de falar das regiões de São Paulo, né? Como que se demarcou essas periferias, né? Já que é o fomento à cultura da periferia. Então, a gente vai falar sobre isso e sobre os critérios de seleção, projeto e orçamento, tá? O que tem que ter nesse projeto e orçamento. É maçante, né? Ouvir tudo? Então, vão fazendo comentários que aí a gente pode ir trocando e fica uma coisa mais leve para todo mundo. Mas já adianto que depois, nos próximos dias, talvez até amanhã ou depois de amanhã, a gente vai soltar a programação na semana que vem, estar nos territórios, mas focando exclusivamente no projeto e no orçamento, tá? Em como ele tem que ser montado. Então, semana que vem, a gente vai ter encontros presenciais, um em cada região. A gente sabe que é imprescindível ter muitos outros, mas, infelizmente, a gente não consegue estar em muitos lugares. Então, a gente faz, acho que terão dois na leste, um na noroeste, norte, sul. Então, mas depois a gente solta com antecedência para você ver onde é mais perto ir. E para focar no projeto orçamento, para ver se você está indo no caminho daquilo que se é minimamente esperado. Mas o ideal é que você já tenha visto essa live e já tenha se familiarizado com o edital, tá bom? Então é isso. Então bora lá, ó. Essa é a cara do edital, né, Rubem? Então vamos. Ele é grande, né? Mas porque tem muitos anexos e ele ficou muito grande também porque a gente fez questão de fazer esse espaçamento, colocar tabelas e tal. Explicar muitas vezes a mesma coisa também, que é importante, né, em outros termos e tal. Então vamos lá para o nosso primeiro ponto, Rubia, o ponto
1.3 sobre os objetivos do edital, tá? Vamos começar falando, enquanto a Rubia... Isso, olha lá que maravilhoso. Que esse edital, então, vamos começar pelo importante, pelo princípio. Esse edital é para coletivos artísticos, culturais, periféricos. A gente vai falar que periferia é essa e como ela está consolidada e organizada na Lei de Fomento à Periferia. Mas é para coletivos. Não se espera que estão organizados de forma autônoma, que são no mínimo 3 pessoas que formam o seu núcleo proponente, porque o coletivo pode ter mais de 3 pessoas. Se tem mais de 3 pessoas, então o restante das 3 é o que a gente chama de ficha técnica, vai incluir lá na ficha técnica, que é o anexo 1 do edital, que vocês precisarão preencher. Mas, minimamente, o coletivo tem que ter 3 pessoas. Pode ter só 3 pessoas? Pode. Pode ser formado só pelo núcleo. Não há nenhuma questão quanto a isso. Todos do núcleo têm que ser maiores de idade, né? Tem que ter no mínimo 18 anos. E uma dessas pessoas é escolhida como a responsável legal. E é a pessoa responsável legal que vai receber o dinheiro na conta, é a pessoa responsável legal que vai assinar a prestação de contas e tudo mais. Por que tem que ter uma pessoa como responsável legal? Porque não existe coletivo no ordenamento jurídico, né? Então, ou você é pessoa física ou você é pessoa jurídica. Então, vejam, não se espera que um coletivo seja uma pessoa jurídica. Ou seja, não é um edital para institutos, para associações, para fundações, para que mais? Todas as organizações que fazem parte de OSs, né? Este não é um edital para esse público. Esse é um edital para aquele grupo que se organizou e que, de maneira autônoma, vai fazendo as suas atividades, independente de fomento público. Não emprega ninguém, né, no sentido de registro trabalhista. Então, é todo mundo que faz de maneira autônoma. Você se reuniu com a galera e está fazendo o seu audiovisual, a sua música, a sua literatura, a sua dança, o seu teatro. Então, é a linguagem que você entender e não apenas a linguagem artística, mas como a cultura como modo de vida. Então, a cultura de terreiro, as aldeias indígenas que existem em São Paulo. Então, esse é o público do Fomento à Cultura da Periferia. Tá? Então, se você é um instituto, se você é uma fundação, você possui outras possibilidades de acesso a fomento público voltado à cultura. O Fomento à Periferia ele é inovador exatamente nesse sentido, porque esses coletivos não possuíam acesso a fomento público, justamente porque não estavam organizados dessa maneira também e nem queriam estar. Envolve outra dinâmica no território. Muito bem, vocês sabem disso. Então, só para frisar, para quem não é coletivo, que não é um edital voltado para a pessoa jurídica. Então, se você se apresentar assim no seu projeto, somos a fundação, não sei o quê, somos a associação de bairro, não pode, somos o instituto, não sei das quantas, você vai ter muitas chances de ser desclassificado, tá bom? Então, você será desclassificado, na verdade, porque um dos pontos do edital é justamente de que não é voltado para a pessoa jurídica. Ok? Bora lá. Então, quais são os objetivos do programa? Eu vou passar com as palavras-chave, né? Pensando que é para coletivo, por quê? Qual o objetivo disso? Então, ampliar o item A, ampliar o acesso aos meios de produção, né? Porque para coletivos periféricos. Então, esse recurso que ficava muito concentrado em determinados grupos culturais da cultura homogênea, é importante que esse recurso se diversifique pela cidade, amplie o acesso aos meios de produção que esses grupos precisam para fazer, né? Arrasou. B, consolidar o direito à cultura
como princípio básico da cidadania cultural. A gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão e arte. Então, é um direito cultural das pessoas que vivem nesses territórios, é um direito básico o acesso à cultura também. Nós não somos sujeitos apenas do trabalho, né? E não somos sujeitos apenas da sobrevivência, somos sujeitos artísticos também. Muito bem. Bora lá, Rúbia. A gente tentou aumentar aqui para caber em tudo. Então, fortalecer e potencializar as práticas artísticas reconhecidas no território e nos bolsões, vamos falar o que é bolsão, descentralizar e democratizar o recurso público, né? O recurso público que chega aqui precisa ir para as periferias também, precisa ir para os coletivos também. Reconhecer e valorizar as manifestações artísticas nesses territórios de São Paulo e apoiar a continuidade de ações culturais em suas localidades que já acontecem independentemente de recurso, né? Que acontecem na batalha ali, na força de vontade, né? Enfim, muito bem. Então, esses são os objetivos da Lei de Fomento à Cultura da Periferia. Vamos para os valores deste ano. A gente colocou o item aqui, né, Rubem? Eu vou falando para você. Item 4, os valores. O edital desse ano é 13 milhões e 700 mil reais, né, acompanhando aí a média dos editais anteriores. E as propostas, pessoal, outra coisa do Fomento à Periferia. Eu posso escrever até quanto, né? Não é só até quanto você pode escrever, mas é também a partir de quanto, né? Fomento à Periferia tem um intervalo de orçamento que você obrigatoriamente deve seguir. Fez menos do que isso, desclassificado. Fez mais do que isso, desclassificado. Quanto é o mínimo desse ano? Todo ano essa faixa de orçamento muda. Esse ano é de R$ 146.690,55 ao máximo de 440 mil. No começo de maio, não sei se no começo, no meio, enfim, por ali, a gente soltou um comunicado falando que o mínimo era 147 mil. Esse comunicado foi retificado, porque houve um erro de cálculo, enfim. Sempre você tem que atualizar pela inflação, e na tentativa de aproximar, aproximou-se de maneira equivocada. Então, a gente deixou o mínimo exato agora, que é 146.690,55. Não era melhor o mínimo ser maior? Às vezes não, né? Porque, dependendo da dinâmica do coletivo, é esse recurso que ele quer partir desse recurso, não quer partir de um recurso maior. Então, a gente seguiu certinho aí o cálculo da inflação e deixou exatamente o mínimo. E o valor máximo a gente arredondou para mais, porque estava bem pertinho de 144 mil, era de 440. Era 439.999, enfim. Detalhes. Tudo bem. Então, vocês têm que seguir essa faixa orçamentária. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Alguém de instituição, nada, né? Estamos todo mundo focado aqui, é para vocês, Fomento à Periferia. Vamos embora? Muito bem, então os valores são esses, planos de trabalho de até 24 meses, tá bom? Tem mínimo? Não tem mínimo. Eu quero fazer um projeto de 8 meses, tamanho do programa Vai, né? Que é nosso vizinho aqui, tá no mesmo departamento. Quer fazer de 8 meses? Bora! Se o seu plano de trabalho e o orçamento fizer sentido, bora lá. Quero fazer de 10, bora lá. 11, 12, ok. Já adianto, pelas nossas experiências desde 2017, com a primeira edição do programa, normalmente quem faz com menos de 10 meses sempre precisa de uma prorrogação, porque a gente acha que é muito tempo e acaba não sendo, né? Mas tudo isso só para dividir o que acontece, porque não tem mínimo. Façam, só tem o máximo de 24 meses. Tem que seguir aí o máximo desse plano de trabalho, tá bom? Muito bem. Projetos com um ano de atividade. Já vi a pergunta do Michel. Pode, bora lá. Faça com um ano de atividade. Mas de atividade em andamento? Não, né? Querer propor 12 meses no plano de trabalho, né? Pode. E é importante vocês verem
Se tiver perguntas já nesse âmbito, a gente pode ir fazendo tirando essas dúvidas, né, Rúbia? Se tiver assim, porque aí a gente não deixa tudo para depois, né? Um blocão assim para depois. Mas tudo bem, eu vou falando, tá? Olha lá. Inalé, pode conseguir o edital? Então, a gente vai chegar nessa parte, Mônica. É agora essa parte. Falamos dos valores, tempo de projeto, então vamos para as áreas e aí eu respondo a Mônica. Bom, as áreas é o item 6.1 do edital, Rúbia. E depois eu vou fazer uma explicação das áreas. Peço mais uma vez paciência para quem manja pra caramba já das áreas, mas é confuso para quem está chegando, então eu vou explicar minimamente. Eu vou fazer uma explicação sobre essas áreas e depois eu vou apresentar o mapa, Rúbia, depois. Vamos na explicação para fazer sentido, lá no item 6.3. Na tentativa de fazer sentido, né? Na tentativa de fazer sentido. O Fomenta a Cultura da Periferia... Boa noite. Fomenta a Cultura da Periferia divide a cidade de São Paulo, né? Daqui a pouco a gente atualiza aí no edital, na tela de vocês, o item 6.3. Como fazer um programa voltado às periferias, né? Quais serão os nossos parâmetros periféricos? Só isso dá uma pesquisa de mestrado, né? Mas, enfim, que, aliás, tem muitas coisas boas sendo feitas nas universidades sobre o fomento à cultura da periferia. Bom, então, qual foi a escolha da legislação? Dividir a cidade entre área 3, que é o círculo mais periférico da cidade, área 2 e a área 1 e 4. A área 1 e 4 é o centro expandido e o centro especificamente. Sobre eles, nós vamos conversar que só podem estar na condição de bolsão. E aí a gente vai explicar o que é um bolsão. Mas o importante é que essa cidade está dividida não como norte, sul, leste, oeste, tá? Ela está dividida por áreas, e por áreas que são circulares. Então, é o círculo mais periférico, o círculo intermediário, o ciclo pontual. Rúbia, você está aí me acompanhando? A gente consegue baixar lá para o item 6.3 do edital? Porque eu queria mostrar para vocês, 6.1, na verdade, eu queria mostrar para vocês que tendo dúvidas, onde vocês buscam essa informação no edital, tá? Então, o item 6.1, começa inclusive dizendo uma coisa importante, que é o coletivo só pode escolher uma área, tá bom? Só uma área. Sentem aí, conversem que área que vocês vão. Para aqueles que podem ir por mais de uma área, né? Dependendo da formação do coletivo, você só pode estar em determinada área. A gente vai falar sobre isso. É só uma. Aproveito para dizer outra coisa importante antes de ir para a área. Você fez o seu núcleo, porque eu já vi história triste aqui, gente. Você fez o seu núcleo de 3 pessoas. Aí você fala assim, vamos tentar aumentar nossas chances? Então, eu, você e fulano é um coletivo. Eu, ciclano e beltrano é outro coletivo. E fulano, beltrano e ciclano são outro coletivo. Não pode, tá? Uma vez que você está num núcleo, você só pode estar naquele núcleo. Ou seja, um coletivo só pode apresentar uma única proposta e só pode apresentar para uma única área. Já vi desclassificação porque abriu o anexo 1 e falou, eu estou na área 2, eu estou na área 3, eu estou na área 1, porque eu vou fazer uma agenda itinerante. Não pode, é desclassificado. Por quê? Porque eu não sei em que área que você vai entrar. E dependendo da área que você vai entrar, você vai levar o orçamento daquela área. A gente já vai falar sobre isso. Então, não pode, tá? Você só pode apresentar um coletivo e você tem que escolher uma área. Juliana, mas a gente vai fazer um trabalho itinerante. Primeiro que você só pode fazer uma itinerância se você tiver determinadas áreas, se você tiver legitimidade para ocupar essas áreas. Vamos falar sobre isso.
Então, se você vai fazer uma itinerância, você vai escolher a área que mais te dá legitimidade de fazer a itinerância. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Não se assustem. Mas tenham em mente que em nenhuma hipótese você pode estar em mais de um núcleo, em nenhuma hipótese você pode assinalar mais de uma área. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Dúvidas, Rúbia? Não? Então, aqui no item 6.1, depois a gente já vai fazer todas, né? Porque eu fico vendo os comentários e quero... Ó, então, vamos baixar um pouquinho. No item 6.2, vocês vão ver, então... Pode ir baixando, Rubia, que eu não vou ler isso agora. É só para vocês saberem onde vocês encontram. Ó, a área 1, a área 2, a área 3 e a área 4, tá bom? Item 6.3. Essa, agora a gente começa a falar coisa séria. 6.3. Eu vou ler com vocês. Só poderá se inscrever para concorrer à área 3 o coletivo cujos integrantes do núcleo residam e atuam nesta área há pelo menos 3 anos. Só poderá se inscrever para concorrer à área 2 o coletivo cujos integrantes do núcleo residam e atuam nas áreas 2 ou 3 há pelo menos 3 anos. E só poderá se inscrever para concorrer a um bolsão da área 1 e 4 os integrantes, o coletivo cujos integrantes do núcleo residam e atuam nos bolsões ou na área 2 ou na área 3. O GeoSampa é a plataforma para a gente ver exatamente onde o seu endereço está. E depois a gente vai falar de bolsão, mas aí eu vou apresentar o mapa antes de falar de bolsão. Antes de ir para o mapa, o que é importante desse trecho? Então, vocês veem que esse edital é para coletivo que tem atuação de no mínimo 3 anos. Além do seu portfólio, onde você vai comprovar a atuação do coletivo no mínimo 3 anos, ou seja, uma atuação coletiva, né? O portfólio é a comprovação de que esse coletivo existe e de que esse coletivo atua 3 anos. Outro documento que vocês vão ter que inserir na hora da inscrição é o currículo. Aí sim é o currículo individual de vocês, desse núcleo. Por isso a importância da escolha dessas 3 pessoas do núcleo, correto? Porque é o núcleo que vai ter que comprovar na sua individualidade também a atuação de no mínimo 3 anos cultural naquela área para onde você escolheu se inscrever, tá bom? Como que você comprova isso? Vamos já aproveitar para dizer, né? Então, print de rede social, matéria de jornal do bairro, ou enfim, de outros jornais que você saiu, print de podcasts que você faz, links abertos de vídeo, mas coloque o print do vídeo também da capa, tá? Não deixe um monte de link lá, porque o documento tem que falar por si só. Não esqueçam que a comissão verá o seu projeto e de outras 300 pessoas, 400 pessoas. Então, o seu material também precisa ser convidativo na hora de abrir, né? Então, coloca pelo menos lá a capinha e aí sim o link, tá bom? Enfim, onde eu estava, então, no mínimo 3 anos nessa comprovação individual e nessa comprovação do coletivo. Então, esse item está dizendo que os integrantes do núcleo atuam e residam nessas áreas, tá? Por isso que vocês vão precisar dizer onde vocês moram e se teve mudança de endereço, no mínimo, nos últimos 3 anos, tá bom? Porque é a partir dessa informação que você poderá ou não concorrer àquela determinada área. Agora, sim, super confuso, né? Vamos ver o mapa, que vai dar bom. Vamos ver o mapa, Rubia. Olha o mapa, que lindo, da cidade de São Paulo. Essas cores significam... O Fomenta a Cultura da Periferia é para a área 3, essa área mais alaranjada.
Ô, Rúbia, se você não tem um mouse, nada, né? Não dá para passar o mouse, destacar aí pelo StreamYard. Não dá, né? Enfim, mas essa área... a gente tá com aquele que destaca qual é a área 3, Rúbia? O próximo, aquele do... Tem, do Canva? Então, essa área laranja, ó, pronto. Essa daí é a área 3. A área 3 é a área mais periférica da cidade. Então, veja, você pode estar em Perus, você pode estar na cidade Tiradentes, você pode estar no Marcilac, você pode estar no Tremembé, que você está na área 3, certo? Então, não é norte, sul, leste, oeste. A área 3, fomenta a periferia, é principalmente para essa área aí, para as periferias. Então, essa área possui 70% do orçamento. Daqueles 13 milhões e 700 mil, 70% daquele valor, quem faz uma conta rápida aí põe nos comentários, 70% desse valor é destinado para a área 3. Então, o coletivo que tem maior nota, ele tem 400 mil de orçamento, aí debita 400 mil desses 70%. Quem é o próximo? Ah, sou eu, tenho 400 também, mil, debita mais 400 mil. E vai entrando coletivos até o orçamento deles consumir todos esses 70% do edital, correto? Só que para você se inscrever para a área 3, lembra do item 6.3. Os integrantes do núcleo devem residir e atuar há no mínimo 3 anos, onde? Na área 3. Então, você vai se inscrever para a área 3, o seu núcleo tem que estar aí, nessa área, há no mínimo 3 anos, morando aí. Ah, Juliana, morei a minha vida inteira. Minha vida inteira eu morei em Parelheiros. Agora eu tô morando, sei lá, no Butantã. Cara, você não pode ser núcleo. Você pode estar na ficha técnica. Mas o Fomenta Periferia para concorrer à área 3, você tem que estar hoje, dia 17 de junho de 2024. Você tem que estar aí na área 3 e estar aí no mínimo 3 anos, tá? 3 anos completos, pessoal, não é 24, 25, 24, 23, 22. Ah, eu estava em 22 e 23, estou em 24. Não, 3 anos completo é 21, 22, 23, 24. Então, desde 2021, tá bom? Se você for selecionado, você vai ter que comprovar isso através dos comprovantes de residência e outras possibilidades que a gente dá para quem tem dificuldade de comprovar residência. Muito bem. Área 2. Boa, produção. A área 2 tem 23% do orçamento. Não dá para a gente ler muito aí quem é a área 2, né? Eu sempre me confundo em quem é a área 2. Eu vou abrir meu mapa aqui para ir falando junto com vocês. Mas onde que tem os distritos que pertencem à área 2? No item 6.3, 6.1, 6.1.2, enfim, no item 6 do edital. Correto? Deixa eu abrir meu mapa aqui. 6.1 em diante. Muito bem. Eu quero só abrir aqui, gente, desculpa, vai dar bom. Ai, cadê o mapa? Vai dar bom, gente, desculpa. Só pra gente ir junto. Aí a gente tem que pôr o óculos, né, pessoa? Peraí, mapas, áreas geral. Aqui, áreas. Vamos dar um exemplo. Tem alguém da área 2 aí? Quem é da área 2? Põe aí nos comentários. Sou da área 2. Ah, não, exemplos ótimos, eu vou dar. Área 2, ó, vamos lá na Zona Leste. Carrão, Vila Matilde, Aricanduva, né? Vamos lá para a Zona Sul, Socorro. Presta atenção que Campo Grande é a área 1, hein? É a área 1, a questão. Ah, como que foi definida essas áreas? Domicílios com até 0,5% de salário mínimo per capita. De acordo com o IBGE de 2010, está previsto para os próximos meses o nosso grupo de trabalho para atualizar esses distritos, porque ele é atualizado a cada censo, né? E o censo de 2020 saiu agora, recentemente, né? Todo ele.
Então, a gente vai atualizar o próximo, talvez a 10ª edição já venha com esses distritos atualizados. Mas a partir do censo de 2010 e dos domicílios com renda per capita de até meio salário mínimo, é que se deu essa divisão de distritos. E por isso que Campo Grande, lá na Zona Sul, gente, do ladinho de Cidade Ademar, do ladinho de Socorro, está na área 1. Então, atenção, tá? Beleza, estamos falando de área 2. Lá na Zona Oeste, área 2, Rio Pequeno, Jaguaré, Raposo Tavares. Vamos para Noroeste, São Domingos, Jaguaré, eu quero falar Jaguaré. Jaraguá. Jaraguá, Norte, Freguesia do Ó, Limão, Casa Verde, Mandaqui, tudo área 2, tá? Outro lado ali da Leste, Penha, Ponte Rasa. A área 2 detém 23% do orçamento. Então, aquele lá, 13 milhões e 700 mil do edital, 23% desse recurso vai para a área 2, tá bom? Ah, é bem menos, né? Então, eu vou para a área 3, beleza? Mas a concorrência, bom, você vai para onde você pode ir, né? Primeiro ponto. Para onde o núcleo dá para você ir. Mas não se iludam com esse, 70% está para a área 3, eu vou dar um nó aqui no meu coletivo para ir para a área 3, eu vou dar um nó aqui para a área 2. Fica onde é o seu território, né? Que as suas chances são melhores. A concorrência é grande em qualquer área, né? Mas principalmente na área 3, onde tem aí 70% de edital, mas muita gente boa, né? Muito coletivo, muita coletiva de ponta. Muito bem. Vamos para a área 1 e área 4. Aí eu vou falar de bolsão. E eu acho que, área 1, centro expandido. O que eu vou reforçar aqui da área 1, centro expandido? Santo Amaro é área 1. Santo Amaro é área 1. Santana Tucuruvi, área 1. Tatuapé, área 1. Tá bom? Butantã, área 1. Então, se você está lá perto do Rio Pequeno, mas ainda é Butantã, área 1. Barra Funda, área 1. Esse edital é para o centro expandido? Não. Esse edital não é para o centro expandido. Esse edital é para as periferias. Porém, não vai embora. Porém, a gente sabe que São Paulo é complexa. E apesar de você estar lá na Barra Funda, que é a área 1, ou então entende-se que é um distrito abastado economicamente, que não possui vulnerabilidade socioeconômica, apesar de você estar lá, você está numa comunidade, num assentamento, numa ocupação, numa favela. Aí sim você pode se inscrever como bolsão para o Fomento à Periferia, tá? Então, não há que se falar de bolsão na área 3 e bolsão na área 2. Não, a área 3 e a área 2 inteira, você pode concorrer. Fomento à Periferia para você. Centro expandido e centro efetivamente, Brás, Sé, Pari, Bom Retiro, você tem que estar em condição de bolsão. Cortiço, você tem que estar nessa condição. E como o bolsão ele é muito complexo e como os índices podem não estar atualizados, é importante, é imprescindível, na verdade, que se você está nessa condição de bolsão, você tem que explicar no seu projeto, desde a sua apresentação, da sua justificativa, do seu portfólio, coloque, explique. Apesar de eu estar aqui, a minha condição é essa aqui, o meu território é essa aqui. Exemplos, comunidade do lado do Ceasa, Vila Leopoldina, área 1, pode concorrer. Tem alguém aí da comunidade do Ceasa? Pode concorrer, está na Leopoldina, mas está em condição de bolsão. Ocupações do centro, ocupações culturais e ocupações. A daqui da São João, que tem Fomento à Periferia, por exemplo, está na área 1, pode concorrer. São Remo, que pega um pouco ali do Butantã, né, do lado da cidade universitária, está na área 1, mas é um bolsão, pode concorrer. Quem mais?
Quem está em Santo Amaro e Campo Grande que pode ser um bolsão? Ah, o Hip Hop Centro, que está no centro, porque é considerado também bolsão, uma ocupação. Pessoal do Islando 13 está em Santo Amaro também, considerado um bolsão, porque eles estão num território coletivo que eles justificaram no seu projeto, e entende-se também que esse bolsão ele não está só colocado como condição de vulnerabilidade econômica de moradia, mas ele pode ser, por exemplo, um bolsão cultural, por exemplo. Ou uma situação, vou dar um exemplo. Aqui, a questão dos imigrantes. Tem um dos coletivos que está na República, por exemplo, mas eles vivem uma comunidade de imigrantes ali naquele espaço. Então, ele conseguiu justificar que ali é uma comunidade de imigrantes e que, apesar de estarem na República, estão em determinada situação, tá? Então, assim, não é o distrito inteiro que se caracteriza como um bolsão, não, porque o distrito está aí, no centro expandido, em outras condições econômicas. O que vai configurar um bolsão é esse enclave territorial, ou seja, esse pedaço territorial que está dentro desse distrito abastado, mas que foge das características desse distrito. Ficou explicado o que é bolsão? Dúvidas? Dúvidas, né? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, escrevam. Antes, será que tem algumas dúvidas já, Rúbia? Antes da gente partir, voltar para o mapa geral, porque aí eu vou dizer de quem pode se inscrever se eu estou em determinada área e se eu estou em outra. Se o meu núcleo não está todo numa mesma área. Podemos? Vamos lá, Mônica. Um projeto que rotaciona, gostei do termo, dentro dos limites de São Paulo, na leste, sul, norte. Limite de São Paulo, então, você está querendo dizer que estão todos na área 3, né? Pode conseguir o edital? Ele rotaciona? O que significa isso? Ele circula entre a leste, a sul e a norte? Acho que é isso, né? Se está tudo dentro da área 3, tudo dentro de uma área, você concorre pela área 3 e vai ser feliz. Ah, eu vou fazer atividades no Marcilac, tô dando extremos de exemplo, tá? Vou fazer no Marcilac, vou fazer atividade, em São Miguel, e vou fazer atividade na Anhanguera. Posso? E posso concorrer pela área 3? Vai ser feliz, pode. Porque está todo mundo dentro da área 3, tá? Vou aproveitar essa pergunta para me aprofundar. Ah, mas eu vou circular pela área, eu vou circular por São Rafael, que está na leste, área 3, pela Vila Maria, que está na área 2, e pelo Campo Limpo, que está na área 3. Posso concorrer pela área 3? Não. Por quê? Porque Vila Maria está na área 2. E para concorrer à área 2, você volta lá no item 6.3 do edital, relê, e você vai falar assim, calma, a pergunta era, posso concorrer pela área 3? Você vai falar, para concorrer pela área 3, os integrantes do núcleo têm que residir e atuar, no mínimo, há 3 anos na área 3. Mas um dos integrantes do núcleo está na Vila Maria, está na área 2. Os outros estão na área 3. Então, você vai concorrer por que área? Quero respostas no comentário. Você vai concorrer pela área 2, certo? Por quê? Porque na área 2, aí sim, você tem que atuar no mínimo há 3 anos na área 2 ou na área 3. Qual é a lógica? A lógica é que você pode ocupar a cidade, mas você nunca pode pegar o protagonismo de quem das periferias, certo? Então, quem está na área 3 pode vir ocupar a cidade inteira e ser feliz. Então, pode concorrer pela área 2, pode concorrer por bolsão,
Pode vir lá, eu vou lá na São Remo fazer tal coisa. Pode, você pode estar na área 3, não tem problema nenhum. Você pode estar na área, residir, atuar na área 2, não tem problema nenhum. Vai ser feliz. Agora, se você está no bolsão, você pode ir para a área 2? Não, porque na área 2 tem lá o pessoal todo. Pode ir, se você está na área 2, você pode concorrer pela área 3? Não, porque a área 3 é concorridíssima, de muita gente boa. Então, não. Então, você fica na área, da sua área para frente. Se você está na 2, você pode concorrer tanto pela 2 quanto por bolsão, mas você nunca pode ir para trás. Correto? Confuso, né? Próximas perguntas. Tem uma coletiva de mulheres de circo e fazemos ações em diversas periferias. Olha lá. Porém, moramos em áreas diferentes. Isso é um problema? Depende. Que áreas diferentes são essas, né? E para onde vocês vão se inscrever? Eu moro na área 2 e uma mora em um bolsão, de fato, da área 1. Vocês só vão poder fazer na área 1. Mas a gente faz, então conversa e vê se o coletivo possui outro núcleo, que vocês possam se formar, entendeu? Mas a gente está todo mundo na área 2, mas a gente tem um projeto incrível, maravilhoso, lindo, em um território que pertence à área 3, todo mundo ama a gente lá, tá todo mundo triste que a gente não pode concorrer pela área 3, pelo amor de Deus, a gente pode concorrer pela área 3? Não, porque vocês estão na área 2. Não tem muito o que fazer. Então, se você reside na área 2, você não pode concorrer pela área 3. Então, é um problema circular em diversas periferias? Não, desde que você possua legitimidade para tal. Onde eu vejo se eu tenho legitimidade para tal? Na divisão de áreas e naquela regrinha do item 6.3 do edital. Beleza, então isso não é um problema, dependendo de onde você está. Teríamos como foco no bairro de Itaquera, Zona Leste, área 3, pois já fazemos ações por lá desde 2021, ok, 3 anos. Porém, apenas uma de nós mora nessa região. Onde moram as outras? Veja, isso é um problema? Depende. Se as outras pessoas moram... Você é de Itaquera, área 3. Eu tenho... As outras duas moram no Lajeado, tem problema? Não, área 3. Uma mora na Cangaíba, outra mora no Sapopemba. Tem problema? Não. Área 3. Uma mora no Parque do Carmo, outra no Iguatemi. Tem problema? Não. Área 3. As duas moram lá em Perus. Tem problema? Não. Área 3. Mora no Jardim São Luís. Tem problema? Não. Área 3. Mas uma mora no Arthur Alvim e a outra na Cidade Líder. Tem problema? Tem. Área 2. Você vai ter que concorrer pela área 2. E isso significa que suas ações têm que ser na área 2, tá? Não é assim, entrei pela área 2 e vou atuar na 3. Não, né? As suas ações terão que ser pela área 2. Acho que expliquei, né? Próxima, vamos lá. Calme. É possível montar um coletivo com 3 pessoas, o proponente ser do município de São Paulo e pelo menos 2 pessoas fora de São Paulo? Não, infelizmente. Aí é uma razão para os coletivos se organizarem fazendo fomento à cultura da periferia estadual. Apesar de sabermos dos limites de São Paulo, que muitas vezes o limite geográfico não é o mesmo do limite político, né? Você atravessou a rua, nada mudou na tua vida e da tua comunidade, a não ser o fato de que da rua para lá é Osasco, da rua para cá é São Paulo. Então, muita coisa mudou. E aí não pode porque o orçamento é da cidade, o programa é da cidade, e a cidade tem seus limites políticos, administrativos, e que a gente obrigatoriamente tem que segui-los. Isso é uma coisa muito importante de vocês verificarem na hora de ver o endereço, porque não raro coletivos são desclassificados aqui, porque apesar de, até sabem, até colocam o endereço de outra cidade, falam, mas poxa, é tudo uma coisa só aqui, vem aqui, não tem diferença. Você não atravessou e virou outra paisagem e agora você sabe que você está em Bu. Não, você está no mesmo lugar, mas tem as regiões administrativas, tá? Então não pode. Tem que ser todo mundo dentro de São Paulo. Dentro de São Paulo e considerando essas áreas. Muito bom? Vamos lá. Próximo. Pode circular em diferentes regiões da cidade? Depende. Poder pode, né? Vamos começar pelo simples. Poder pode, mas você tem que ver as regras. O meu núcleo artístico tem apresentações e formações oficinas, mas hoje atuamos mais em outras regiões. Meu projeto seria para circular,
mas também nos fortalecer em nosso território. Cabe nesse fomento de circulação e estruturação de sede? Cabe. Cabe nesse fomento de circulação, cabe nesse fomento e estruturação de sede, desde que seja uma sede autônoma já existente. Enfim. Não é um instituto, não é uma fundação, não é uma associação, tudo aquilo que a gente falou. Pode circulação? Pode. Contudo, observando essas regras que a gente acabou de discutir, essas regras de área 3, área 2, quem pode estar onde, quem pode não estar em tal lugar, a sua circulação terá que ser dentro dessas áreas. E se você chegou depois na live, não se esqueça que você não pode anotar mais de uma área. Você só pode anotar uma área. Então, vamos supor um exemplo que você pode fazer. Eu vou atuar no Sapopemba e eu vou atuar no Aricanduva. Sapopemba é a área 3. Aricanduva é a área 2. Eu vou para o Sapopemba e o Aricanduva. Em que condições eu posso fazer isso? Você concorrer pela área 3, que é a área de maior abrangência, porque quem está na 2, quem está na 3 pode estar na 2, mas quem está na 2 não pode estar na 3. Então, a área de maior abrangência, você vai concorrer pela 3, e todo o seu núcleo estará na 3. Aí sim, você pode atuar na área 2. Você pode ir para Aricanduva. Eu faço... Você não quer... Quando vocês forem falar de itinerância aí nos comentários, especifiquem os distritos, porque aí é mais fácil, tá? Então, eu quero circular pela cidade inteira. Poxa, aí se você for da área 3, e se o seu centro expandido for Bolsão, tá? Porque não é a intenção que você seja... Todo mundo mora na área 3 e a sua atuação vai ser lá na Vila Madalena, sem condição de Bolsão. Eu vou lá fazer o skate no beco. Cara, não pode, né? Porque ali não é um Bolsão, tá? Então, atuar no centro expandido também é atuar em Bolsão, tá bom? Não é só atuar naquele distrito, tá bom? Então, assim, é confuso mesmo. Então, pergunta de novo. Eu posso, então, tal lugar? Pode. Porque é meio confuso, né? O que tem que ter em mente é assim, quem tá na área 3 pode ocupar a cidade inteira. Pode fazer o que você quiser. Quem tá na área 2 pode ocupar a 2 e os bolsões. Quem tá no bolsão, fica aí no bolsão, tá bom? Então, você nunca pode ir para trás. Você pode sempre ir para frente da cidade. Sim, tendo o centro como referência. Próxima pergunta. Antes de eu falar de uma questão que acontece muito. O Islã do Grajaú atua no território do Grajaú há 7 anos. Muito bem, mas todos moram agora na área 1. Ou seja, não é possível se inscrever. Não, é triste isso, né? Falando de verdade, a gente vê assim, muitas questões. É interessante, você, na hora de desenhar uma política pública, você tem que ter critérios, né? Tem que ter critérios, tem que partir de um princípio, enfim. Mas é interessante o quanto toda hora é importante você revisitar aquilo que se construiu para ver se continua fazendo sentido, né? Ou se tem alguma coisa que pode ser regulamentada de maneira a não deixar, por exemplo, o Islã do Grajaú de fora, né? Mas, por enquanto, é isso. Tem que, para atuar no Grajaú, que é a área 3, tem que estar residindo no mínimo há 3 anos na área 3, tá? Agora, o tempo de atuação tá ótimo, 7 anos, era isso mesmo, mas tem que estar lá, no Grajaú. Próxima pergunta. Temos um projeto de baile charme no centro de São Paulo, que acontece no espaço da Arena Bela Vista. O projeto busca a valorização da cultura negra no território, mas só uma pessoa mora no centro, efetivamente. Pensando nesse recorte cultural, podemos nos inscrever? Olha que outra questão interessante. Porque, assim, lembra que a gente falou? O centro de São Paulo, para atuar no centro de São Paulo, tem que estar em condição de bolsão. Então, a pessoa que mora aqui, por exemplo, ela tem que estar numa condição de bolsão. Comunidade, favela, assentamento, cortiço, ocupação, certo? É uma condição de bolsão.
Aí, vamos supor que ela está nessa condição de bolsão e outras 2 pessoas estão na área 2, na área 3, enfim. Vocês poderiam se inscrever? Pode se inscrever por bolsão. Porque quem está lá atrás pode se inscrever para atuar no bolsão do centro. Agora, a Arena Bela Vista é um bolsão? Isso é interessante, né? Isso é interessante. Você teria que trazer elementos que mostrassem para a comissão de que sim, ela é um bolsão. Como, por exemplo, ali a atuação da comunidade negra, ali tem um histórico muito grande dessa ocupação dessa comunidade, acontecem várias coisas, enfim, a partir dali também o entorno, enfim, tem consequências da atuação, algo assim, sabe? Que você consiga comprovar que, embora esse espaço esteja na República, que é a área 1, ou seja, não, no Fomento à Periferia não é para a área 1, a não ser que você esteja numa condição de bolsão. Então, embora você esteja ali, você considera sim que ali é um enclave territorial desse espaço, ou seja, um pedaço desse espaço que pode ser caracterizado como vulnerabilidade socioeconômica, para que você consiga justificar que isso é de fato um bolsão. Agora, essa discussão, interessante, é que eu falo demais, né, porque é um tema que eu gosto. Agora, essa discussão está morta? Não está, não está. A comissão do ano passado fez uma ampla discussão sobre isso, porque o bolsão é colocado como bolsão cultural também, né, não só como bolsão socioeconômico. E o programa, a lei de fomento à periferia, prevê que é a comissão que tem poder de decidir se aquilo está justificado como um bolsão ou não. Tá bom? Boa pergunta. Próximo. Podemos falar só território, por enquanto. Parque do Chaves ficaria como Jaçanã? E aí, gente, ficaria como Jaçanã? Quem conhece? Como que você vê isso, né? Porque, assim, o Edu Chaves não é um distrito, né? Ele é um bairro do distrito do Jaçanã. Eu vou abrir o GeoSampa aqui. Como que você vê isso? Estou abrindo o GeoSampa, que a gente também não tem as coisas de cor, né? GeoSampa é a plataforma que a gente, oficial da Prefeitura de São Paulo, para dizer onde estão as coisas, tá? As pessoas, os lugares, tá bom? Mas eu precisava de um endereço. Uma rua, pelo menos, fala uma rua do... enquanto ele não põe aí no comentário, pelo menos uma rua do Edu Chaves. Porque não dá para eu pesquisar por bairro. Deixa eu ver se dá. Não dá. Mas eu vou aproveitar essa pergunta. Se você quiser pôr nos comentários o qual seria uma rua, só para eu ter um exemplo. Mas é interessante para dizer o seguinte. Você vai lá no GeoSampa, vou aproveitar, atenção, para falar uma coisa muito importante. Você tem certeza absoluta que você mora no Sapopemba. Você tem certeza absoluta. Ah, eu moro no Sapopemba. Aí a gente põe no GeoSampa e você não mora no Sapopemba, você mora no Aricanduva, divisa. E aí? O GeoSampa é a plataforma oficial que a gente entende onde você mora. Outro exemplo. Você acha que você mora em Ermelino Matarazzo. Quando põe no GeoSampa, você mora na Ponte Rasa. Área 2 também. E aí? Então, assim, é importante, se você sabe que você mora numa área de divisa, se você sabe que o correio te manda com um determinado bairro, o Mercado Livre com outro, não sei o que com outro, a sua escola estava com outro, o posto de saúde é com outro, põe no GeoSampa, para ver em que distrito de fato você mora.
Aí você fala assim, Juliana, beleza, saiu aqui na divisa. Só que saiu uma divisa desfavorável para mim. Saiu que eu moro na Ponte Rasa. E eu não moro, eu moro em Hermelino Matarazzo. É porque, lembre, né? Vamos lembrar, a linha política administrativa, ela é exata, mas os territórios não são exatos, né? As paisagens se camuflam. Então, aí nesse caso, quando vocês moram em divisa, mas não entende que está do outro lado, que está assim em determinada área, que o GeoSampa está dizendo que você não está, mas porque é divisa, veja, divisa. Aí a comissão tende a aceitar o que você está dizendo, tá bom? Freguesia do Oi Brasilândia, por exemplo. Eu moro na Brasilândia, vai pôr na GeoSampa, você mora na freguesia. Freguesia área 2, Brasilândia área 3. Então, aí você só pode concorrer pela área 2. Agora, se você está de fato na área 3, você pode concorrer pela área 3, pela área 2, por bolsão, pelo que você quiser. Tá bom? Então, assim, Tainá, só consigo responder essa pergunta com o endereço, né? Precisa ver onde está de fato o seu endereço no Edu Chaves. Muito bem, próximo. Adorei que vocês colocaram o link aí do GeoSampa, essa equipe é maravilhosa. Então, a gente tá muito acima do tempo, né? Eu falo pra caramba. Vamos passar rapidamente por projeto, orçamento e critério. Rapidamente, pessoal, 15 minutos, vocês aguentam? Porque aí eu tiro dúvidas. No item 10.2 do edital, os critérios de seleção. Só para mostrar para você onde eles estão em tabela para ficar super fácil de visualizar, compreender e entender. E por que é importante vocês passarem por esses critérios, pessoal? Na hora de escrever o seu projeto, dá o seu projeto para outra pessoa ler, e pergunta, né? Veja, faça perguntas para essa pessoa a partir do critério de análise para ver se de fato o seu projeto está respondendo a essas questões, né? Então lembre-se, esses critérios que serão analisados, tá bom? Então eu vou só passar as palavras-chave dele aqui rapidinho para a gente não se estender muito, mas é importante que vocês olhem os critérios de seleção. Então, aí está lá, o primeiro critério que vale até 10 pontos. Elementos relativos ao coletivo e ao projeto. É o corpo do projeto. Esse projeto é mesmo para o fomento à periferia? Tem um histórico, tem os objetivos, tem a justificativa? Tem. Até 10 pontos. Então, veja a importância de estruturar o teu projeto. Segundo critério, relevância para o distrito. Você conseguiu comprovar que você tem uma atuação no distrito, você não está ali fechadinho num lugar, no seu mundinho, você não está ali, você está se expandindo, agindo com o seu território, fazendo o seu rolê, entendeu? Você consegue comprovar isso? Consegui comprovar, até 20 pontos, né? Como você faz isso? Através do seu portfólio, mostrando sua relação com a comunidade e tudo mais, através da sua justificativa, se colocando a partir do seu território, isso é muito importante, né? Acho que o fomento à periferia é muito, muito um lugar de território. Então, você se coloca a partir da sua quebrada, a partir da sua periferia, a partir do seu lugar, né? Não a partir enfim... eu ia falar de você mesmo, mas é também de você mesma. Mas para entender que é uma coletividade, um impacto, uma existência em um determinado território. E que esse território também entende a sua presença ali, né? Desse coletivo ali. Critério 3, justificativas que comprovem a relevância da atividade. Então, no seu corpo do seu projeto mesmo, na sua justificativa, você vai dizer o quão importante é as ações do seu coletivo, da sua coletividade, da sua coletiva, o quanto isso é presente nesse território, né? Até 20 pontos. Então, veja, as pontuações maiores estão sempre ligadas ao território, a relação com a periferia. Tá? Lembrem-se, é o fomento à cultura da periferia. Então, marca a sua periferia no seu projeto.
Aí, próximo critério, dificuldade de sustentabilidade econômica. Por que você precisa do Fomenta a Periferia, né? Quanto maior a sua dificuldade, maior a sua pontuação, tá? Por que eu preciso? Porque eu não tenho dinheiro, mas não é só isso. Você aprofunda essa justificativa. Olha para o seu entorno, olha para o seu território. Qual é toda a dificuldade de você manter aquela ação? E se você não tivesse essa dificuldade, qual a potencialidade que isso atingiria no seu território, né? E responde lá. E faz o seu projeto a partir disso, para que seja visualizado pela comissão de seleção esse critério. A comissão, gente, ela recebe essa tabelinha aqui. Recebe essa tabela. Não é assim, achei esse projeto bonito. Não, esses são os critérios. Critério 1, tem lá a planilha que eles ficam lá. Tantos pontos para esse aqui. Esse daqui, poxa, olha, deixa eu voltar na apresentação dele para ver onde eu encontro essa informação. Então, escreva o seu projeto a partir desses critérios. Poxa, mas eu não consigo escrever, não está me fazendo sentido esses critérios. Então, será que o fomento, será que é esse edital que você espera, né? Será que é esse edital que tem a cara do seu coletivo, né? Pode ser que não, pode ser que você precise de um outro, né? Edital do Programa Vai, do Cultura Negra, do Fomento ao Reggae, do Fomento ao Samba, enfim. Todos esses podem concorrer ao Fomento à Periferia, tá? Muito bem, porque Fomento à Periferia não tem linguagem específica. Aí o penúltimo critério, coerência entre o plano de trabalho, penúltimo não, antepenúltimo, entre o plano de trabalho histórico e a proposta de continuidade. Poxa, você colocou lá o seu portfólio, apresentou quem você é, mas é um plano de trabalho que está à altura, está conversando com o que você, com o histórico que você apresentou do seu projeto. Eu vou fazer um plano de trabalho maravilhoso, mas o meu portfólio não conversou com o meu plano de trabalho, né? Não me garantiu. O que te garante que você vai fazer esse plano de trabalho maravilhoso? O que te garante? O seu portfólio. Seu portfólio tem que estar ali à altura do seu plano de trabalho. Próximo, coerência do orçamento em relação ao plano de trabalho. Meu plano de trabalho é da hora e o meu orçamento, né? O meu orçamento tem lá coisas incríveis. Caramba, nossa, o que esse coletivo vai fazer com coisas incríveis nesse orçamento? Aí você vai para o plano de trabalho e o plano de trabalho é incrível também. Então é isso que importa. E o último, diversidade de linguagem, de forma de expressão cultural, de propostas, né? Então, dentro do meu plano de trabalho, eu tenho diversas linguagens, e isso também garante pontuação. E também a diversidade aqui é lida como diversidade na pluralidade de sujeitos periféricos ali, né? Então, também tem entrado nas últimas comissões, essa é uma decisão das comissões, e tem entrado nas últimas comissões a diversidade como sendo também uma diversidade de sujeitos periféricos, né? Então, é grupo formado por gente preta, por gente LGBTQIAPN+, por mulheres. Então, né, a diversidade nesse sentido também, tá bom? Muito bem. Aí, lá no item, rapidamente, para as dúvidas, lá no item 8, só passando para vocês... No item 8, vocês conseguem visualizar o que é esperado do projeto, o que vocês precisam ter no projeto e o que vocês precisam ter no orçamento. Nos próximos dias, a gente vai liberar uma cartilhazinha, talvez nos próximos dias mesmo, com isso aqui compactado, né? Com esse trechinho compactado e com os links para o modelo que a gente tem de projeto e o modelo que a gente tem de orçamento, tá bom? E nos encontros territoriais que a gente vai fazer provavelmente no dia 25, não amanhã, na próxima terça-feira, mas que nós divulgaremos até amanhã, a gente vai focar no projeto e no orçamento, tá? Apresentando exemplos desses projetos. Mas é importante, então, destacar, esse 8.1 é o que você vai precisar entregar, tá bom? Lá na plataforma. Também, por onde eu me inscrevo? Tem aqui o link, mas também tá lá na bio do Instagram, tá? Ele leva para a plataforma da SMC de editais, que é a plataforma nova da Secretaria de Cultura, tá bom? Aí aqui ele diz tudo que você precisa entregar. Mas lá para baixo, a partir do 8.6,
é o que o seu projeto tem que ter, né? Então, tem que ter o objetivo, a justificativa, o público-alvo, o histórico do coletivo, o currículo, o plano de trabalho, tá bom? E aí, e o orçamento. Esse ano, a gente trouxe no edital, ó, o orçamento em tabela, tá bom? Vamos dar uma importância para o que está em vermelho, né? Então, antes, ó lá, tá tudo bonitinho em tabela. O que tem tracinho é porque é um monte de coisa que pode ser, né? Os coletivos são super diversos. Mas alguns têm aí o que é a maior, o que é dúvida normalmente, né? Por exemplo, recursos humanos. Tem que ter a remuneração de vocês. Ah, qual é o teto da remuneração? Não existe, gente. Quem dá o valor para a ajuda de custo do trabalho artístico de vocês é vocês, certo? Isso terá que ter sentido com o plano de trabalho e com o histórico, mas é você que diz quanto vale a sua ajuda de custo do trabalho que você faz, certo? Muito bem, aí tem os equipamentos, alguns exemplos, tal. Material permanente, atenção, né? Uma novidade que o edital traz da 9ª edição. Não são permitidos aquisições de bens duráveis que geram encargos, tributos, impostos e obrigações legais posteriores à compra e ou que se somam ao patrimônio individual da pessoa responsável legal, tá bom? Então, todo equipamento, todo material que você depois vai ter que pagar taxa, que você vai ter que fazer isso, que você vai ter que fazer aquilo, que você vai ter que manter ele depois, e que ele obrigatoriamente estará ligado a um CPF e, portanto, ao patrimônio de alguém, não pode mais ser adquirido, tá bom? Muito bem, aí manutenção, outro ponto importante, né? Não são permitidas reformas estruturais ou aquelas que exigem laudo técnico para serem executadas. Posso fazer uma adaptação do chão porque o meu grupo é de dança? Pode. Posso fazer uma adaptação da parede porque eu tenho teatro? Pode. Posso levantar uma laje? Não, não pode, tá? Posso construir alguma coisa? Não, não pode. Tudo que exige laudo técnico não pode ser feito, porque nós não temos nenhuma condição de monitorar isso, né? E de visualizar, enfim, de garantir que isso estará dentro das normas técnicas, porque envolve outra coisa e não cultura, né? E não envolve, assim, tecnicamente, vejam. Porque aqui a gente vai fazer uma parceria, vocês vão ser selecionados, a gente vai fazer o monitoramento junto com vocês, na intenção de correr junto, na intenção de, ó, é assim que faz com o poder público, esse é o nosso trabalho aqui, né? Não deixar ninguém para trás. Conseguiu fomentar a periferia, é maravilhoso, dá pulos de alegria, mas e na hora de fazer a prestação de contas? Não é para ficar com medo de sair correndo, é para chegar e falar, tenho dificuldade aqui, não estou entendendo, não sei o quê, e a gente corre junto. Agora, se construiu uma casa, vai ficar um pouco difícil, porque a gente não tem competência de verificar se aquilo foi feito da melhor maneira, né? Então tem limites, e os nossos limites aqui é acompanhamento de atividades culturais. Muito bem, era isso. Aí tem os outros, esse ponto, né? Aí vocês voltam lá. Nos próximos dias a gente solta a cartilha compactada também do que precisa ter o projeto. E deixa lá no link do Instagram também, que leva vocês para uma página que tem de edital da Secretaria de Cultura, que é só reservada ao Fomento à Periferia. A gente podia até colocar aqui, né? Deixa eu mandar o link para você aqui pelo chat privado, Rúbia, que é a página municipal, que é aqui que a gente atualiza e leva, vocês encontram a lei aqui, e o edital também. Mas qual página você colocou, Rúbia? Ah, colocou? Arrasou, então. Muito bem, essa mesmo. Vamos lá, chegou o momento. Dúvidas? Vamos fazer uns... Quantos minutos de dúvida, gente? Vocês aguentam? Porque é segunda-feira, né? Amanhã a gente leva... Vou até entrar em cena agora. Isso, Rúbia, volta. Me ajuda para tomar uma água. E aí, deu certo? O que vocês acharam? Dúvida? Vamos... Correria, né? Para passar as coisas. Tem 18 perguntas, tem 18 perguntas aqui para serem respondidas. Bora lá. E aí, enquanto está rolando, eu vou por ordem cronológica, né?
o pessoal que estava primeiro mandando as perguntas. Vou colocar aqui no ar. Bora lá, vamos pôr na tela, né? Na tela, lógico. Ó, vamos começar aqui. Bora, Thiago. Projetos que se inscreveram, por exemplo, no edital de Cultura Negra esse ano. Pode se inscrever também? Olha que boa pergunta. Saiu Cultura Negra já? Não, né? Cultura Negra está em andamento? Ainda está em inscrição, né? A inscrição foi até, se eu não me engano, foi até o dia 12 agora. O que acontece, Thiago? Isso vale para todos os editais que estão abertos por aí. Você não sabe se você vai ter que passar no Cultura Negra. Você quer tentar o Fomenta a Periferia? Tem condição? Está seguindo o critério? Para cima. Vamos embora. Ah, Juliana, saiu Cultura Negra e eu fui selecionado, mas eu queria muito Fomenta a Periferia. E o Fomenta a Periferia não saiu e vai sair bem depois o resultado. Lembrando, gente, que em média é uns 5, 6 meses, tá? Para sair o resultado por causa de todo o processo de seleção, que é muito responsável, coerente, muito responsável e dedicado, né? Para fazer tudo com transparência. Então, ele é um processo longo. Aí saiu a Cultura Negra e você passou, cara, garante, né? Passou, porque tem o período que você vai poder aceitar ou não aquele edital. Vale para todos, biblioteca, cultura negra, reggae, samba, ocupações, programa vai, serve para tudo. Programa vai que sai daqui a pouco, né? Saiu, passou, não vai, você não vai ter tempo hábil de esperar o Fomenta a Periferia. Aí você falou, bom, beleza, não posso perder esse aqui que eu passei, vou pegar. Peguei e estou fazendo. Chega lá na seleção do Fomenta a Periferia, você foi selecionado. Aí vai te dar aquele... quero largar tudo e pegar Fomenta a Periferia. Posso? Não pode. Não pode porque senão você fica inadimplente. Não pode porque ao romper um plano de trabalho, isso é muito importante. Ao romper um plano de trabalho que você estava em andamento, entende-se que a administração pública sai no prejuízo, porque ela não pode chamar o suplente. Aí, veja, e o recurso que estava destinado a você naquele programa, ele vai embora. Ele voltou lá para a fazenda, né? Ele não está mais aqui, porque não tem mais tempo de chamar suplente, não tem mais nada. Então, considera-se isso um prejuízo. E assim, gente, faz o que vocês passaram. Comemora que passou no Fomenta a Periferia, sai falando para todo mundo que só não pode assumir porque tinha passado no outro, ó que coisa boa, entendeu? Ah, mas é bem menos dinheiro, mas na próxima você termina esse, na próxima você faz Fomenta a Periferia. Eu falo demais, né? Vai, próximo. Projeto com 1 ano pode concorrer? Fomenta a Periferia, o coletivo tem que ter no mínimo 3 anos de atuação. O coletivo e os integrantes do núcleo. 3 anos de atuação no mínimo. Então, não pode concorrer. Coletivo tem 2 anos, porém, individualmente, a cultura mais de 3. É ok? Não é ok, Sandra. Boa pergunta essa. Não é ok. O coletivo tem que ter, no mínimo, 3 anos. São 2 elementos aqui. Coletivo... Porque tem coletivo de 10, 15, 20 anos, né, pessoal? Que as pessoas vão mudando. Beleza, então uma coisa é a atuação do coletivo. Outra coisa é os integrantes, que tem que ter também no mínimo 3 anos. Então, coletivo e integrantes tem que ter no mínimo 3 anos. Respondi essa do outro rapaz igual também, né? Com 1 ano não pode. No mínimo 3 anos. Olha que interessante, Thiago, olha que interessante. Você... O que você acha, Rúbia? Então, depende muito do projeto que for apresentado, né? Se as ferramentas de cultura são utilizadas para a promoção de saúde mental e outras atividades, eu acho que isso tem que estar bem colocado no projeto para a comissão avaliadora entender que realmente é um projeto cultural, que pode também ser expandido para a questão da saúde. Exatamente. A priori é realmente para atividades culturais, artísticas, culturais, autoformação, formação, enfim.
mas inscreve, coloca, né? O não está dado, eu costumo dizer que o não está dado, né? Eu vou tentar o sim. De repente, Isso. o seu projeto cultural, ele traz um olhar que ele faça sentido de uma atuação cultural do coletivo, né? Eu recomendaria escrever, assim, a Rúbia faria. O não está aí. Eu escreveria. E aí é importante, se tem essa especificidade, se tem essa questão que trabalha com a questão da saúde, então precisa estar muito bem escrito, muito bem detalhado, e que é uma coisa muito importante que eu falo da questão da escrita do projeto. Você tem que pensar que quem vai ler projetos, tem pessoas que são da sociedade civil de cultura e tem pessoas que são técnicas. Então, tem que estar muito bem escrito e bem, né, nítido ali qual é o projeto de atuação do coletivo e o objetivo desse projeto, né, e a importância e impacto dentro do território onde ele vai ser aplicado. Isso também é muito importante. Faz sentido, Ju? Exatamente. É você que vai ter que, na justificativa, na apresentação, convencer a comissão que se trata de um projeto cultural. Saúde mental, por exemplo, e vida artística, me parece amplamente próximo, né? Então, como que você vai construir essa temática que vai dizer se está ligada ao campo cultural ou não? A mesma coisa de esporte, viu, pessoal? Mesma coisa. Tem que comprovar, conseguir mostrar no plano de trabalho, na apresentação, na justificativa, que se trata de uma proposta cultural. Próximo. Boa noite. Somos um coletivo atuante no território desde 2016. Muito bem. Registrado na propriedade intelectual. O impedimento não, porque é propriedade intelectual, né? Não somos uma empresa, nem qualquer outro tipo de instituição ou entidade, apenas um coletivo que registramos o nome. Ok, não tem nenhum problema. Boa pergunta, Elton. Porque você está vendo a diferença? Você nem se reconhece como uma outra. Excelente questão essa. Você nem se reconhece como um outro ator, a não ser como coletivo. É isso, entendeu? Se você se reconhece como outro ator, aí já não é para você. Não é uma questão técnica, sobretudo. É também, né, um instituto, uma fundação, mas é também uma questão de identidade. Bora. De aula de capoeira é possível, a gente já teve, inclusive, fomentados de capoeira, né? Que agora a mesma coisa também, é possível, mas tem que estar lá na justificativa, na apresentação, né? Toda a costura com a vida cultural que representa a capoeira. Né? Tudo bem. Olha lá, olha lá. Se estou terminando um fomento. Eu No gosto quando caso, vem porque é essas o perguntas, porque isso realmente é uma coisa que aparece sempre. Como vai ficar gravado mesmo, já fica essa aí. pergunta é ótima É também, né? ótimo, adoramos. Pessoal, assim, o edital diz que não se pode receber fomentos tendo um fomento em andamento. Então, assim, você está prestes a terminar o seu fomento ao circo, vou fazer inscrição porque eu vou terminar aqui e até tem 6 meses para sair, até lá eu prestei contas, fui aprovada, já estou feliz da vida. Tudo bem. Agora, se você saiu a inscrição, saiu a seleção, você está com termo vigente, já era. Prestação de contas em aberto, não pode. Então, assim, vamos um passo por vez também, porque tem muito coletivo na cidade, muita gente que nunca acessou, né? Isso tem sido motivo de muitos recursos nos últimos anos, porque não é um impedimento você acessar mais de uma vez, não é um impedimento você acessar 2, 3, 4, mas tem muita gente boa que nunca acessou. Então, tem se tornado, sim, com mais frequência, motivo de falar, poxa, e aí, né? Motivo de recurso por parte dos outros coletivos. A gente entende que há muita seriedade e muita coerência nesses pedidos. Então, nós estamos cada vez mais com essa lupa, né? De dizer, olha, você não terminou. Então, ainda que você tenha passado, você vai ser desclassificado, tá bom?
Ah, fomentar o circo é CNPJ. Mas é CNPJ, mas é o coletivo? Ah, mais pelo núcleo. Ah, tá, porque então não é o mesmo coletivo, né? É um outro coletivo e uma outra empresa, mas pelo núcleo, cai na mesma regra. É coletivo ou integrantes do núcleo, que tem que estar com tudo kit para assinar um outro contrato. Um projeto voltado à capacitação de jovens nos parâmetros acadêmicos, profissional e fomento cultural. Pode concorrer pelo critério C das ações que podem ser fomentadas, autoformação e multiplicação de saberes? Pode. Desde que você consiga amarrar bem essa... Eu achei um bom tema. Aí, desde que você consiga amarrar e construir, vamos embora. O nosso coletivo surgiu há um ano e meio, mas ele surgiu de um outro coletivo onde ficamos mais de 4 anos. Pode se inscrever? Então, a gente já teve caso assim, Rodrigo. E a comissão entendeu que não. Porque é isso, esse coletivo é um coletivo novo. Então, esperem se consolidar. Vocês podem acessar o programa Vai. Já foi esse ano, mas em janeiro do ano que vem, acessa de novo. E vou te dar uma dica. Embora pode não ser para vocês, né? Você pode ter bastante já know-how nessa área. Mas para coletivo que ainda está se consolidando, acessa primeiro o programa Vai, se quiser, se ainda não tem muita consolidação nesse grupo, para poder aprender a gerir o recurso junto, tomar decisão junto, porque uma coisa é fazer ação cultural sem verba. Outra coisa é cair lá na tua conta, entendeu? E aí tem que fazer a gerência desse recurso. Se vocês não estão fechados, meu bem, dá treta, né, Ruga? Então tem que estar consolidado, né? Então se consolida primeiro e depois volta. Não, em qualquer área, projeto tem que ter. Então, é uma pergunta confusa, porque quando eu leio, eu estou pensando assim, que é coletivo, né? Com um ano de atuação. Não pode. Porque se você quiser escrever um projeto de 12 meses, pode. Mas não, a pergunta foi coletivo, né? Tá. Eu acho que complementando essa pergunta, se ela estiver dizendo que ela tem um coletivo na área de atuação de muito tempo, de mais 3 anos, mas o projeto que ela quer inscrever nesse edital tem 1 ano que já está sendo feito, né, por outro fomento ou de forma, né, enfim, autônoma, se for esse o caso, sim. Acho que talvez seja, se for essa a pergunta, tipo, o coletivo tem mais de 3 anos, mas o projeto que a gente quer colocar nesse edital desse ano só tem 1 ano executando. Exatamente. Aí é sim, né? No caso do proponente, ele pode estar em mais de um edital? Não, não pode, não pode, não pode. E assim, gente, eu vou tentar, passei, meu Deus, como que eu vou deixar de fora esse fomento? Só falo aqui do que já aconteceu, viu? Eu vou nos dois, não vai dar nada, eles têm tanto trabalho, nem vão ver. Não tem como. A hora que bater na contabilidade, bate na conta, volta aqui e desclassifica os 2 projetos. E ainda entra na lista de idoneidade 5 anos sem poder acessar fomento nenhum. Por quê? Vamos pensar nos amiguinhos, né? Nos coletivos que não acessaram. Então, vamos um por vez. Acessa você, o outro acessa o outro programa. Não pode acessar mais de um programa ao mesmo tempo. Nem o coletivo e nem os integrantes do núcleo. Pretende fazer um projeto que prevê muitas formações e oficinas. Na rubrica Produção das atividades e despesas correlatas, qual a leitura que a comissão, então, né? Porque a gente não é a comissão, a gente deixou de falar disso. Depois de responder você, eu vou falar da comissão rapidamente. Se o oficineiro estiver nessa rubrica, ou nessa rubrica, só pode incluir workshops, PJ, despesas com materiais, contratação de serviços, hospedagem, entre outros, necessários para a realização de atividade.
Para organizar melhor o orçamento, a gente sempre coloca o oficineiro lá em RH, tá? Depois que acessar o recurso, vai entender como que se presta contas disso. Mas para organizar, ele estaria lá em RH. O RH não é só seu, né? Não é só do coletivo, mas também esse pagamento dessas pessoas, né? Tudo que envolve o recurso humano, né? Então, tudo que é humano e que vai te ajudar nisso, você põe lá no RH, tá bom? O núcleo proponente e ficha técnica, que são pessoas que vão receber continuamente pelo projeto, precisam emitir nota fiscal? Não, não. A prestação de contas não na prestação de contas, vocês não emitem nota fiscal para essa ajuda de custo, tá? Quem está no grupo, quem faz atividade contínua. Agora, deixa eu só aproveitar a pergunta anterior para falar rapidamente da comissão de seleção, que é muito importante que vocês saibam. Como é formada essa comissão, né? Essa comissão é formada pensando em 100 projetos apenas. A cada 100 projetos, nos primeiros 100 projetos inscritos, são 3 pessoas essa comissão. 2 pessoas são do poder público, escolhidas pelo secretário, pela secretária de Cultura. E essa pessoa aqui, a terceira pessoa, é escolhida por vocês. Então, também é da lei de fomento à periferia. Na hora que você se inscreve, você vai dizer se... Aliás, deixa eu anotar uma coisa aqui. Se você vai indicar alguém para a comissão. Aí você vai, vou indicar o fulano de tal. Aí você indica, se ele for o mais indicado, ele vai ser chamado para compor a comissão e recebe por isso. A partir de 100 projetos inscritos, e a cada novo bloco de 100, aumenta uma pessoa de cada lado. Um novo integrante da sociedade civil, um novo integrante do poder público. Então, é muito, muito importante que vocês estejam alinhados às organizações do território, né? A organização, melhor dizendo, do território, do movimento dessas periferias, né? Para que vocês indiquem pessoas que estejam organizadas. Não adianta você indicar o vizinho, que não está organizado. O vizinho pode estar, né? Mas se ele não está organizado, não tem muito, ele não tem muita chance, né, de ser chamado, porque aquele que é mais chamado, aquele que é mais indicado é chamado. Tá aí no item 9.1, tá bom? Do edital. Pronto, gente. Tem mais? Tem muito mais, Rúbia? Sobre a rubrica de transporte, serão considerados e aceitos no orçamento logístico aplicativo de viagem, por locomoção de pessoa ou objeto, e até mesmo para entrega e retirada do produto, material gráfico por moto? Sim. Vamos fortalecer os territórios, usar aplicativo, pegar o carreto do camarada lá, entendeu? Vamos fortalecer o território, movimentar o recurso, tá? Não comprar nada para você fazer o seu transporte, tem que movimentar o recurso, tudo bem, tem várias coisas envolvidas. Mas, enfim, vamos fortalecer o território. Adaptação e reforma de banheiro para acessibilidade, isso pode, tá? Isso é justificável, tá bom? Acessibilidade. Adapta o banheiro, aí, por enquanto, a gente... Por quê, né? Porque normalmente quem faz isso tem já todas essas questões, né? De tudo como tem que ser feito. E por questão de acessibilidade é permitido. Sou cantor e compositor de trabalho independente. Sempre realizo trabalho com componentes, músicos diferentes. Posso inscrever-me como coletivo? Então, olha que interessante. Para você se inscrever como coletivo, você precisa de, no mínimo, 3 pessoas que atuam juntas. Então, se você está sozinho nessa construção, se você é um trabalhador da cultura autônomo, não dá para ser caracterizado como um coletivo. Você tem que estar como coletivo. Não é para pessoas individuais. Eu acho que o fomento à música até eu acho, se eu não tenho dúvidas, o fomento à música tem modalidade individual, se não me engano.
Mas o Fomenta Periferia não tem, é só de coletivo. Então, você tem que estar reunido no mínimo em 3 pessoas. Bens duráveis, equipamento sonoro, caixa, reparo de equipamento já existente, podem? Ou no caso sempre será lugar? Não, pode. Pode. Um dos objetivos, volta lá para o objetivo do Fomenta Periferia, acessar os meios de produção, acessar esse equipamento sonoro fantástico aí que você vai fazer seu rolê, entendeu? Pode sim, pode comprar. Às vezes, alugar é melhor, né? Que nem estruturas metálicas para fazer um picadeiro. Você aluga, se você não tiver onde guardar, por exemplo. Então, mas pode comprar o equipamento. Não, dúvidas de bens duráveis. Pode dar exemplo do que não? Pode. Dos bens daquele... não podem mais, por exemplo, automóveis. Automóveis não serão mais permitidos nessa edição. Embora a gente entenda que você pode reformar o seu automóvel que você já tem, por exemplo. Você tem a sua Kombi, que você vai fazer um rolê da Kombi, e aí você quer reformá-la, fazer várias coisas. Pode, aquilo já é seu. Mas não pode mais, nessa edição, não será permitido adquirir esse automóvel, adquirir esse bem que gera essa taxa. Uma moto, por exemplo. Não pode. E, sobretudo, porque ela obrigatoriamente se soma ao patrimônio individual de cada pessoa. Então, ela não é, por si só, um bem coletivo. Por mais que você utilize na coletividade, mas ela pertence a determinada pessoa obrigatoriamente pela lei, né? Pela Receita Federal, pelo licenciamento que você é obrigado a fazer, pelo IPVA. É aquela pessoa que pertence. Se você sofre qualquer dano, qualquer ação, por exemplo, se você sofre uma ação, qualquer que seja, que vai de pensão alimentícia, por exemplo, o juiz pode pegar teu carro, né, porque está no teu nome. Não adianta dizer, não, mas eu levo o coletivo para cima e para baixo. Queridão, está no teu nome. Então, chega para cá e o carro agora eu não esqueci o termo, né, que a justiça pega para pagar a sua dívida. Então, soma-se ao patrimônio individual, não pode ser adquirido, tá bom? Um projeto que queria percorrer um distrito, Grajaú, 100 bairros, isso pode entrar no plano de trabalho. Caso contemplado, eu tenho que ver os espaços antes e colocar no projeto. Não tem que ver o espaço antes, porém, é importante que você esteja alinhado ao seu território, porque se você for selecionado e falar assim, olha, eu coloquei lá 10 equipamentos no Grajaú, mas ninguém aceitou. Mas aceitaram o do Campo Limpo, mas você pôs no Grajaú, entendeu? Então, isso é importante, essa pergunta, porque se você prometeu ponte, não pode entregar viaduto. Se você prometeu a escadaria, não pode entregar uma rua, tá? A prestação de contas, ela é sobretudo nesse sentido. Não é tanto de, deixa eu ver quanto você gastou, se você comprou ali um negócio, se eu quer a caneta a mais. Não é sobre isso, é sobre, deixa eu ver se você fez o que você disse que ia fazer. Isso é sobretudo sobre isso. Então, ao querer tal coisa, tenha isso em mente. Projetos que tenham sido premiados pela Lei Paulo Gustavo podem se inscrever? Podem, porque a Lei Paulo Gustavo é uma premiação e não é um projeto em andamento. Então, pode. Posso usar o fomento para abrir um espaço no meu coletivo? Pode, porque isso tem acontecido. Então, não tenho como dizer que não pode. Mas, para quem aí acompanha a Lei de Fomento à Periferia, se tem alguém por aí que escreveu a Lei de Fomento à Periferia, é importante saber que essa é uma das questões que precisa ser melhor dita, né, na regulamentação. Mas, por enquanto, a gente entende que sim, que você pode abrir o seu espaço coletivo. Fala também sobre materiais que podem ou não ser comprados. Acho que foi a do carro, né? Dos equipamentos. Então, o equipamento que você usa coletivamente é a caixa de som, né? O seu computador, o microfone, e aí vai milhões de coisas, né?
podem ser adquiridos. Aqueles que geram taxas, que você vai ter um compromisso, não pode ser adquirido, entendeu? Um barco para a represa Guarapiranga não pode ser adquirido. Então, tudo aquilo que vai entrar... Eu acho que o carro é o maior exemplo. Quer tomar um gole de água? Também. Não, caminhar para o final, né? Tem muitas perguntas. perguntas. Só tem mais uma pergunta e a gente encerra, né? Porque, fechou. Né, senão também... Mas vai ter... É bom explicar que vai ficar gravada nessa live. Depois a gente vai colocar também no YouTube, no canal do YouTube do Fomento. E sobre equipamento, é importante, acho que é um ponto importante e interessante a dizer também, que quando vocês colocarem no orçamento do projeto, vocês coloquem os equipamentos que façam sentido ao objeto do projeto também. Exatamente. Um exemplo, é um coletivo de audiovisual, faz sentido a gente ler lá o orçamento, o projeto, que vai precisar de um MacBook, todo aquele equipamento de iluminação, não faria sentido, talvez, para outras linguagens. Então, fora essa questão realmente do bem que a Ju já explicou, né, e que implica, porque, para reforçar de novo, né, esse edital é para CPF, é para pessoas físicas. Né? No caso de um bem como um automóvel, por exemplo, se fosse CNPJ, nome de uma OS, né, ficaria no nome da OS. Mas em relação aos equipamentos de utilidade, é importante também que isso também é olhado, né, no projeto. Que tipos de materiais, né, de bens duráveis, para, inclusive, empoderar o coletivo, dar continuidade, de continuar atuando, se faz sentido também com o objeto do projeto. Exatamente. Eu posso pôr uma super máquina, não sei nem quanto, é muito equipamento, né, gente? Não sei um exemplo certo. Quem que vai dizer se você pode ou não pode pôr isso? É o seu plano de trabalho. É o seu histórico. Se é zica da galáxia, põe o equipamento zica da galáxia, entendeu? É sobre isso, né, Rúbia? É sobre isso. Tá ligado. Projeto que visa, por exemplo, musical. É possível gravar disco de um artista ou de artistas no período digital? Olha, já tivemos muitos projetos de gravação de disco, muitos. Contudo, eles estão sempre ligados ao âmbito coletivo, tá? Então, é importante como isso vai ser dado aí. Eu acredito, pela experiência aqui acompanhando as comissões, que a gravação de um CD, por exemplo, de um músico, tem muito pouca chance de passar, porque aí é aquilo que eu falei, olha lá os critérios de seleção e veja se esse edital é para você. Talvez seu edital seja o Fomento à Música. Agora, não, você está falando, não, a gente tem um estúdio comunitário e a gente vai gravar vários MCs, por exemplo. Opa, tá no lugar certo, entendeu? Então, essa gravação, ela também tem que estar ligada com esse território, com essa periferia, com esse coletivo. É sobre isso. Pode gravar CD? Pode gravar CD. Pode gravar de artistas? Pode gravar. Mas é nesse âmbito, né, dos objetivos do Fomento à Periferia? Se vamos embora. Vou dar a última, tem mais uma só e a gente encerra. E aí, dentro do exemplo musical, pensa num projeto que já existe o coletivo consolidado, já tem de atuação tal, pensa na expansão, é o quê? Gravar um artista, vai grava disco, grava videoclipes, grava documentários, enfim, amplia, se o objeto for promover os artistas do território, né, os artistas que estão na sua área, eu acho que faz muito mais sentido para esse edital do que só para gravação de um CD, que seria mais o Fomento à Música, né? Exatamente. É isso. Para fechar, aleluia. Ufa, isso porque a nossa perspectiva era de 1 hora de live. Uma das razões pelas quais a gente não fez o Instagram, viu, pessoal? Depois que deu um problema no YouTube. Sendo o grupo dividido em 3 regiões diferentes, mas são dentro da mesma área, lindo. Temos que escolher o distrito que queremos trabalhar? Boa pergunta. O distrito é assim, você tem que escolher a área. Você tem que ir pela área. A gente pede o distrito na hora da inscrição, mas, sobretudo, para fazer esse mapeamento territorial, tá? Mas a questão principal é a área.
Então, escolhe sim um distrito, mas não significa que você está amarrado a ele, tá bom? Você fala, vou no distrito X aqui, dentro da minha área 3, que é onde eu atuo, mas nossa, poxa, vamos fazer uma atividade no distrito do lado? Claro que pode, tá? Porque você foi selecionado para aquela área. Se no decorrer do projeto as coisas forem acontecendo, você amplia suas atividades, faz em outros distritos, não tem problema. O mais importante é a área. Mas você será perguntada na hora da inscrição qual é o distrito. E aí põe lá o distrito principal. Se você está em mais de um distrito, escolhe o principal. É isso! Arrasamos, Ruby, adorei. Chegamos ao final da apresentação, a primeira das apresentações, né, da nona edição do Fomento à Periferia 2024. A live vai ficar gravada, vai subir para o YouTube, vai ter alguns cortes que vão aparecer no Instagram, né? E em breve estaremos anunciando quais espaços, né, de coletivos que a gente vai estar fazendo essa mesma apresentação ao vivo, tá? No território. Fica então, curte, compartilha, segue a rede do Fomento à Periferia no Instagram, no canal do YouTube, tá lá, vai começar a chegar material, vai chegar muita coisa legal lá, prepara que Isso confia, mesmo. confia que vai chegar muita coisa lá naquele YouTube velho lá, vai colocar coisa bacana lá. E aqui confia. Hã? É sobre confia, né, Rubia? Confia. Confia, É para confia no você o processo que vai Fomento dar à tudo certo. Periferia? Exato. Depois você viu toda essa live, é para você o Fomento à Periferia? Vamos para a cabeça, entendeu agora? E não esqueçam que encerra as inscrições no dia 15 de julho. 15 de julho. Então, geralmente tem alguns coletivos que já se adiantam, deixam já o esqueleto do projeto já pré-montado, já pré-pronto. Aí agora é o momento de se apropriar do edital, ver as novidades, ver os quesitos, né, as questões, dúvidas, reclamações. Qual é o e-mail mesmo, Ju, que manda para... É isso que eu ia falar. fomentoaperiferia@prefeitura.sp.gov.br. E lembrando que os nossos encontros vai ser para falar mais sobre focar no projeto e orçamento, tá, pessoal? Então, avisa todo mundo que a intenção é vocês verem essa live, percorrer o edital, saber das regras e ir para esse encontro para ver se seu projeto está caminhando à luz ali do que foi contemplado nos últimos anos. A gente quer mostrar projetos, mostrar orçamentos, para vocês terem aí mais ou menos um norte ou um sul, né? Uma direção para onde caminhar, tá bom? Então é isso. Olha, para uma segunda-feira, arrasamos, excelente. Bom fim de noite para vocês. Caminhos abertos, né? Segunda-feira ainda. Não é? Vamos fazer a janta, cuidar das crianças, vamos embora. É isso, gente. Dúvidas, escrevam. Arrasaram. Obrigada pela atenção de todo mundo. A live bombou, hein? Arrasaram. Arrasou. Forte abraço, coletividade. Tamo junto aí. Qualquer coisa é só dar um salve. Valeu.